paz do Senhor Jesus esteja com você, querido irmão, querido ouvinte da Vinha FM e também do nosso programa Batom e Bate-Papo. Nós estamos começando mais um programa falando hoje a respeito de algo que você, eu tenho certeza, vai se identificar. Porque nós vamos falar de descanso. Quem não gosta de descansar, não é verdade? E, na verdade, o descanso, ele é a bênção de Deus na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a bênção do descanso. E eu tenho aqui as pastoras, todas descansadas. Pastora Marília, que está sempre aqui do meu lado. Pastora Dalva, também pastora Valéria. Agora você pode nos ver, né? E saber onde é que cada uma senta, como é que cada uma faz, se está maquiada, se não está. A gente está aqui desfrutando de um chá, de um café. Então, eu creio que vai ser um bate-papo muito agradável e você será abençoado, em nome de Jesus. Quero dar a oportunidade aqui para as pastoras também cumprimentar cada ouvinte. Bom dia, você, querido ouvinte. Com certeza nós desfrutaremos de um descanso que o Senhor preparou para nós. E vai ser uma bênção. Amém. Bom dia, minha querida. Você é muito bem-vinda nesse dia de descanso. Verdade, nós estamos aqui sentadas e descontraídas para comentar, para bater esse papo aqui. Amém. Bem, deixe-me ler aqui um texto para a gente poder começar o nosso bate-papo e para que você possa também ter uma compreensão bíblica a respeito do que é realmente o descanso. Nós sabemos que a promessa de Deus é que estamos cobertos por suas asas. Essa é a promessa do Salmo 91. Contudo, essa promessa não é automática. O Salmo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Portanto, há descanso e proteção quando você descansa inteiramente em Deus. No entanto, alguns estudos mostram que, dentre as coisas que mais preocupam a maioria das pessoas, 87% nunca acontecem. 7% acontecem. E 6% só acontecem porque nossas atitudes influenciam. A questão é como descansar em meio a pressões, a crises, a situações de apertos? É exatamente para esses momentos que nós precisamos do descanso do Senhor, ou precisamos entrar no descanso de Deus. Mas para tornar mais claro esse princípio espiritual, hoje nós vamos abordar o tema a bênção do descanso. Então fique conosco e seja abençoado. Amém? Eu gostaria de começar aqui falando no nosso bate-papo, comentando um pouquinho aqui a respeito desse estudo. É um livro, eu li esse livro e achei interessante essa estatística aqui. Claro que nós não sabemos, né? Mas eu creio que ela é baseada num estudo e, com certeza, se não é exata, pelo menos está perto. Mas diz que 87% das coisas que a maioria das pessoas temem ou ficam com medo de acontecer, elas nunca acontecem. Ou seja, muitos se preocupam à toa. Uhum. Então, eu gostaria que a gente comentasse também a respeito desta questão do descanso. Será que o descanso de Deus, o descanso que a Bíblia fala, inclusive aqui no Salmo 91, é aquele descanso natural, humano, de a gente ficar sem fazer nada? Né? Aquela ideia de que muitos têm de férias, de ir para uma praia, né? Relaxar e descansar o corpo e dormir. Que descanso é esse? Porque nós sabemos que a vida cristã, ela é uma vida cheia de desafios, né? E muitas vezes de tribulações. Queria que a gente comentasse um pouquinho a respeito disso. Quem gostaria de começar? Esse descanso é o descanso da fé. Não é o descanso de tempo livre,
ociosidade, não ter nenhuma preocupação, até porque isso não existe, ainda mais no mundo de hoje. Não acontece essa questão, ainda que você esteja liberado das suas atividades, de uma rotina que você tenha, esse descanso ele é interior. É óbvio que ele pode e deve se expressar no exterior, mas esse descanso que a Bíblia diz do Salmo 91 é o descanso de quem crê, é o descanso daquele que realmente diz, eu fiz do Altíssimo a minha morada. É verdade. Esse pode isso descansar. mesmo, acho que essa expressão tem tudo a ver. É o descanso interior, ou seja, da alma. Às vezes você está descansando o corpo, mas a sua alma está aflita, agitada. Porque, como você colocou, né, pastora Márcia, viagens e férias. Eu conheço pessoas que saem de férias e voltam cansadas. Por quê? Porque não é um descanso propriamente do corpo e da mente, é um descanso da alma, né? É um descanso mesmo de você realmente colocar a sua confiança em Deus. Hoje o índice de ansiedade, de depressão, até de suicídios é muito alto. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm dinheiro para comprar uma comida, mas não tem fome para comer. Tem dinheiro para dormir num bom colchão, mas não tem sono. Por quê? Porque realmente vivem ansiosos. Então, eu creio que esse descanso é um descanso que vai refletir na nossa vida, mas ele começa em Deus, né? Amém. Pastora Dalva, a gente falou sobre essa questão aqui desse estudo, né? 87% das coisas que as pessoas temem nunca acontecem. Agora, será que isso se aplica também a crentes? Certeza, pastora. Claro que isso aqui está falando de maneira geral, mas e em relação a crentes, né? A filhos de Deus, nascidos de novo? Não sabemos, mas nós percebemos, né, que muitas pessoas têm dificuldade de descansar em Deus. Sim. Ela conhece o Salmo 91. Ela sabe Declara que ele, habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mas a prática, como que fica em relação àquelas pessoas que já são convertidas? Pastor, eu achei muito interessante essa pesquisa que a senhora apresentou, porque, na verdade, a maioria das coisas que nós tememos não acontece. E o alvo do diabo é exatamente esse, é gerar temor no nosso coração, um medo para que a gente fique o tempo todo sobressaltada, com medo de alguma coisa que às vezes nunca vai acontecer. Esse é o alvo do diabo. E o que a senhora perguntou, isso acontece sim na vida cristã, porque entre a minha atitude e o que eu creio, existe uma distância. Porque às vezes as pessoas conhecem o Salmo 91 na mente. Sei até de cor, mas viver o Salmo 91, aí já é uma questão de fé. Eu preciso entender que ele realmente é o meu descanso e crer nisso, para eu entrar nele. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa questão do descanso e vamos voltar um pouquinho aqui no tempo para que a gente possa abrir um pouco aqui o leque para que o nosso ouvinte possa entender melhor o descanso do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista humano. Porque a Bíblia diz que na criação, Deus descansou no 7º dia. Ora, será que Deus estava cansado? Será que deu tanto trabalho assim, né, criar? Eu acho que ele ficou cansado depois de criar a mulher. Foi muitos detalhes, né, pastor? E aí eu acho que ela já chegou perguntando, né? Mas para quê? Por que essa coisa está aqui? Por que não muda de lugar? Dando opiniões, né? Brincadeira. Mas esse princípio espiritual do descanso, descansar em Deus, né? O que isso realmente quer dizer? Por que Deus descansou no 7º dia? Pastora, Adão ele foi criado depois que tudo estava pronto. Olha que maravilha, sei que a gente já sabe disso, mas é um saber na mente. Outra coisa, a obra de Deus ela é feita pelo próprio Deus. É incrível como que a gente sabe disso, mas a gente tem que voltar a falar disso, para que isso venha com força de novo no nosso meio. A obra de Deus é feita pelo próprio Deus. E muita gente fala assim, uai, mas então eu não tenho que fazer nada? Você tem que crer. Você tem que fluir. É interessante que nós confessamos aquilo que já é realidade. Não é uma confissão positiva, não, pensamento positivo. Fala aí, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar doente, repita aí. Isso não funciona, isso é autoajuda. Quando você confessa algo que já é realidade, não quer dizer que você vai trazer à tona, já existe, você tem apenas que falar. É porque, pastor, a vida cristã, ela não começa com um faça.
ela começa com está feito. Amém. Né? A obra já foi É feita, verdade. já está consumada. Nós não temos que fazer, né? Nós temos que crer no que está feito. Isso é interessantíssimo, porque a Bíblia fala, só um pouquinho, Marília, que a obra já estava pronta desde a fundação do mundo, não é isso? Isso. Deixa eu achar esse versículo aqui para a gente poder ler, porque eu acho muito interessante essa afirmação, porque lá em Hebreus 4, diz assim, embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Que obras são essas? Todas. Porque você falou, começa com a vida cristã começa com o que está feito e não com o faça. Exatamente. Isso realmente é poderoso. Ou seja, o Senhor já fez tudo. Graças a Deus. Mas tudo o quê, né? Porque falar tudo o quê? Então significa que eu não tenho que pregar, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar? Será que é isso? Porque muitos têm esse entendimento, né? Equivocado. De que ele não precisa fazer nada e ele pode viver como ele bem entende. Uma vida passiva, né? Em relação às circunstâncias. Eu acho que existe uma grande diferença de nós crermos que essa obra está feita, porque quando eu creio que ela está feita, eu vou viver como se tudo dependesse de mim, mas também dependendo completamente de Deus. Já está feita. Mas eu não vou ficar parada. Eu vou fazer. Mas eu acho mais interessante quando eu creio, pastora, é que, se a gente for olhar para o Velho Testamento, o sacerdote, ele não se assentava. Ele ficava fazendo todo o trabalho o tempo todo em pé. Simbolizando que realmente ele não tinha descanso, porque a obra não era completa. Cristo não tinha morrido. Mas hoje, o nosso sacerdote é Cristo e ele se assentou. Né? A Bíblia fala que depois de tudo pronto, ele se assentou. E isso é para nós hoje, para que nós possamos também entrar nesse descanso com Cristo. Amém. Então, esta obra, na verdade, que se refere aqui, que está concluída desde a fundação do mundo, é a obra da cruz. A obra da Aquilo cruz. que Cristo fez por nós. Isso. É verdade. Não, quando nós estávamos falando do primeiro dia do homem, interessante que Deus fez o homem o primeiro dia que estava no jardim, né? Que isso também tem a ver com o princípio do descanso, que era para ele desfrutar. Que era para ele desfrutar de tudo que tinha sido feito. Deus não colocou o homem numa fábrica e Deus também não deu ordens para ele fazer nada. Então, o primeiro dia do homem é o 7º dia, que é o dia do descanso. Por quê? Que era para ele desfrutar. Né? Então, hoje, nós podemos desfrutar. Às vezes, nós gastamos tanto tempo, né? Às vezes, lutando por tantas coisas. Às vezes, sim, é necessário, em fé, você lutar contra algo, numa guerra espiritual. Mas a gente deve gastar mais tempo desfrutando do que já foi feito, do que gastar tanto tempo, sabe? Às vezes, naquilo que realmente já está consumado. Mas até para você guerrear, você tem que ter entendimento do descanso. Isso. Sabendo que quem guerreia é o Senhor e não você. É verdade. Não é? Porque quando você vai para guerrear, você vai para uma oração, uma batalha espiritual, você vai confiando. Quando você termina também, você sai descansado, sabendo que o Senhor está batalhando por você. É verdade. Ter esse entendimento do descanso é muito importante, né? O primeiro dia do homem foi o descanso. Foi o 7º Tremendo, dia. né? Deus o criou no 6º e no 7º dia foi o seu primeiro dia. Então, isso nos fala realmente dessa vida com Deus, né? A vida com Cristo, que é o descanso. Ele é o descanso. Isso é tremendo. Eu gostaria de continuar e falar um pouco mais sobre isso, porque a Bíblia afirma a respeito da obra consumada na cruz, como a Dalva mencionou, né? Afirmando que Cristo se assentou. Agora, o que isso tem a ver conosco? Porque a obra da cruz aponta para nós também. Então, ele tomou a minha morte. A morte era para mim, mas ele morreu a minha morte. Então, ele foi sepultado, né, entre as pessoas ali, os pecadores. Então, eu era pecador, mas ele tomou o meu lugar. Então, a ressurreição também, a Bíblia fala que eu ressuscitei com ele. E em relação ao se assentar, porque a Bíblia fala que depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus. Então, ele está assentado. O que isso tem a ver conosco hoje? Será que isso está falando aqui em relação à autoridade? Isso está falando em relação a quê? Tem uma coisa, pastora, que eu gosto muito quando nós falamos estar assentado, porque assentar fala de descansar.
né? Eu não estou tentando trabalhar, fazer alguma coisa. Eu estou assentado, estou quieta diante de Deus. Estar assentado com Cristo, eu creio que é como nós recebemos a salvação. Eu recebo completamente pela graça, eu não fiz nada para receber a salvação. Ela veio a mim sem que eu merecesse, sem que eu fizesse alguma coisa. Eu recebi de graça. E com ela, eu também recebo todas as outras coisas. Pela graça, eu recebo a cura. É pela graça que eu faço os meus trabalhos. É pela graça que eu vivo. Então, acho que estar assentado é ter esse entendimento. Ainda que eu faça, eu estou debaixo da graça. Eu faço na graça. Cristo, ele se assentou porque ele concluiu a obra. Ele terminou. É verdade. Essa palavra de Hebreus aqui, ele fala exatamente isso, né? Que as obras foram concluídas. E é interessante, Mesmo pastora, que aconteceu na criação, né? Deus isso. concluiu. É verdade. Quando a senhora falou também do princípio, sem mencionar ele, da substituição. Ele substituiu nós, lá na cruz. Morreu, foi sepultado, ressuscitou. Mas interessante essa questão do saber que está tudo feito, mas fazer a vontade de Deus. Interessante que quando Jesus estava com os discípulos dele, orando lá no Getsêmani, ele falou que a obra estava pronta. Mas ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não tinha passado a experiência do Calvário. Ele ainda não estava ressurreto, ele não estava à destra de Deus. Mas ele falou para os discípulos. Também lá em João 17, eu estava meditando, ele estava com os discípulos ali orando aquela oração intercessória, e ele falou para Deus que todas as coisas estavam prontas. Mas ele ainda nem tinha ido para a agonia, para a morte. Então, interessante assim, mesmo Cristo, sabendo que tudo estava feito, ele cumpriu a vontade de Deus. Então, nós sabemos que tudo está pronto. Por isso, nós vamos seguir a vontade de Deus em paz, sabendo que tudo foi feito. Amém. Amém. E o Salmo 91, o verbo habitar no original é assentar. Interessante isso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar, o pastor Luiz coloca isso no livro, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, ou seja, o que se assenta. Então, eu só vou descansar, eu só vou confiar, eu só vou olhar para essa obra consumada realmente se eu assentar, se eu retirar as minhas mãos. Né? Porque enquanto você está fazendo, preocupando, ansioso, você não consegue descansar. Então, o princípio de assentar é o princípio de habitar, que é confiar e descansar, retirar suas mãos que ele vai fazer. E esse habitar, pastor, eu acho tão interessante, porque o Salmo 91 fala, aquele que habita. Sou eu que decido habitar. Né? Sou eu que decido. É uma iniciativa sua. Minha. Eu acho isso tão tremendo, que às vezes as pessoas leem e falam, não, o Senhor vai me guardar, como se tudo viesse de cima para baixo. Automático, mas tem algo que sou eu que faço, sou eu que habito. É porque é uma verdade que ela é real. Ela como a Valéria comentou, mesmo antes de morrer, Jesus já havia afirmado que estava tudo pronto, que estava tudo consumado, tudo concluído. Porque ele cria, ele mesmo agiu por fé. Então, hoje essa obra consumada na nossa vida também, ela é real. Mas nós precisamos ter a experiência dela. É verdade. Isso tem que ser uma experiência na nossa vida. E quando nós falamos em relação ao Salmo 91, né, esse verbo habitar e assentar, está falando também de descanso. Agora, eu queria colocar aqui uma pergunta, né? A bênção de Deus se manifesta na nossa vida quando eu creio ou quando eu descanso? Porque nós falamos, não, você precisa crer, Deus, a bênção de Deus. Né? Então, a bênção da alegria, a bênção, talvez, de uma necessidade suprida, a bênção que você precisa. Pode ser até paz, né? Pode ser harmonia, pode ser reconciliação, perdão. Mas a bênção de Deus, ela vem na nossa vida quando eu creio ou quando eu descanso. Uma coisa Ou é não a mesma tem coisa? como estar dissociada da outra. Só descansa quem crê. A gente estava até Amém. batendo esse papo aqui, né, pastor, hoje? Só descansa quem crê. E é interessante, a senhora começou falando da ansiedade e eu lidei muito com isso e eu tive que exercitar muito a minha fé e hoje eu tenho experimentado. Porque a Bíblia diz que eu não posso acrescentar nenhum côvado da minha vida se eu ficar ansiosa. Então, para que eu vou perder tempo ficando ansiosa? Vocês já perceberam que algumas pessoas, e até na casa de muitos irmãos mesmo, isso aqui não é para gerar condenação em ninguém,
mas muitas pessoas têm o hábito de deixar a Bíblia aberta ali na sala, no Salmo 91. Sim. Como se isso por si só Verdade. tivesse algum poder espiritual. Proteção. Como se fosse um amuleto, né, de proteção. Isso funciona? Como é que é isso? Será que funciona? Quer dizer que quando você deixa aberto ali, significa que você crê. Mas, será que crer realmente funciona se você não descansar? Eu acredito que o descanso é uma atitude, né, pastora Márcia? Porque a fé... É uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Você pode crer, mas você pode crer ficando parado. Você pode crer sem ter um posicionamento. Então, significa que o descanso aqui é quando eu creio, vou fazer o que tem que ser feito, mas com uma atitude de descanso, de confiar que Deus vai fazer. Então, não é uma questão de você deixar a Bíblia aberta ou fechar a Bíblia. Não é. Infelizmente, Eu acho que deixar a Se Bíblia for- aberta sinto é muito até informar. bom. Não. Não, mas eu acho que é até bom, porque lá em Deuteronômio 6 também fala que você devia colocar a palavra, né, na fronte, né, diante dos olhos. Para você Isso ficar nos vendo. fala de ter uma atitude de lembrar constantemente da palavra. Então, nesse aspecto, eu penso que é válido. Sim. Então, às vezes você tem um quadro, ou você tem mesmo a Bíblia aberta, como nós falamos ali, Um versículo. ou algo que lembre a palavra, para que isso possa fortalecer a sua fé. Nesse sentido, eu penso que sim, Mas a palavra, ela tem poder quando ela é confessada. É na boca. Também. Exatamente. com certeza. Nós vamos também falar sobre isso. Essa questão de agir de uma maneira como se fosse uma fórmula, né? Eu queria comentar isso aqui, sobre a maneira como nós relacionamos com Deus. Então, nós nos relacionamos com Deus com base numa fórmula. Então, eu deixo a Bíblia aberta, o Salmo 91, E ele vai guardar. e ele vai guardar. Então, ou então eu faço um jejum e ele também se compromete em responder por causa do meu jejum. Como é que funciona isso? Não, isso aí é uma troca. Nós não podemos fazer uma transação com Deus igual você faz no banco. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser pessoal. Ele não dá para você negociar nesse nível. Você não negocia com Deus com base na troca. Você faz porque você crê. É assim que eu penso vejo que na Bíblia. é muito semelhante ao relacionamento no casamento. Tanto que a Bíblia também, ela usa esse exemplo do casamento para se referir ao relacionamento de Cristo e sua igreja, ou o noivo e a noiva. No casamento, você se relaciona de uma maneira íntima, de uma maneira espontânea. Então, você ama aquela pessoa, mesmo sabendo dos defeitos dela. E você está disposto ali a perdoar, a superar e até fazer vista grossa, né, para algumas coisas. Relevar. Porque, do contrário, o relacionamento não vai funcionar. Verdade. Não é verdade? E eu penso que com Deus também é assim. Então, você não se relaciona com o seu marido só porque ele vai cuidar de você, pagar as contas no final do mês, não é isso? Você faz por uma questão de amor. É um relacionamento íntimo que é desenvolvido também. E eu penso que o mesmo se aplica com o Senhor Jesus. Vocês não acham que isso tem a ver, essa questão de relacionamento íntimo, como a Valéria falou? 100% tem a ver. Não uma fórmula. Porque as pessoas gostam muito disso. O que eu tenho que fazer? 7 passos para isso. Não é verdade? É. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão do relacionamento. Com o Senhor é relacional, né, pastora? Não é transicional, né? Porque não é uma transação de negócio, como a Valéria falou. Quanto mais eu me relaciono, mais próximo eu fico, mais íntimo eu fico. Eu penso que tem muitas pessoas que Deus as conhece intimamente, porque elas se relacionam com Ele. E outras, Deus as conhece, são filhos, mas não intimamente. Eu penso que, como no casamento, eu conheço muitas pessoas, mas igual meu marido, são bem menos pessoas, É a né? proximidade, Eu né? conheço muito Convivência. meu marido, me relaciono muito com ele. E me relaciono com outras pessoas. Mas a minha intimidade é com meu marido. E eu penso que com o Senhor também é assim. Muitas pessoas se relacionam, mas nem todas são íntimas. É verdade. E esse relacionamento, ele vai crescendo, né? À medida que nós nos relacionamos com Deus, nós crescemos
nessa confiança, nesse amor, nesse cuidado. Então, à medida que você anda com Deus, se relaciona com Deus, você vai vendo até as respostas das suas orações, né? E quer dizer, não, aquele dia eu confiei, aquele dia eu entrei para o meu quarto, eu orei e o Senhor me respondeu. Então, à medida que você vai andando, você vai vendo também as suas respostas e você vai confiando em coisas maiores para Deus, né? Então, o que eu acho que falta nas pessoas é justamente esse imediatismo, pastora Márcia, querer a coisa muito rápida, né? Querer uma resposta, querer ali uma fórmula. Agora, com Deus, nem sempre é assim. E as pessoas acabam se relacionando com Deus, negociando, fazendo uma barganha. Então, eu vou orar, eu vou jejuar tantos dias, mas o Senhor vai me dar isso. E esse tipo de relacionamento é muito perigoso, né? E superficial. Superficial. Porque Deus também pode falar não. Às vezes você está buscando algo e Deus, de repente, fala não. Agora, Deus permite que você também faça suas escolhas. Pastora, eu me lembrei de uma frase, desculpe interromper, que o pastor Luiz fala: a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Interessante que a senhora falou do casamento, e quando a gente vai lembrando da nossa experiência pessoal, no começo do casamento eu não conhecia tudo do meu esposo. Eu tinha manias dele que eu não conhecia, tinha gostos dele que eu não conhecia, até de comida. Mas à medida que eu fui convivendo, que o casamento, que eu fui desenvolvendo meu relacionamento de intimidade com ele, eu fui conhecendo. E é tão melhor hoje, depois de muitos anos, porque eu já não vou fazer algumas coisas que ele não gosta, ele já não faz o que eu não gosto. O relacionamento é tão melhor. Na verdade, quando você se casa, você tem uma expectativa do outro, né? Você não conhece. Você vai conhecer. Nem sempre é verdadeira, né, pastor? Essa expectativa, às vezes, ela é muito romântica. E depois você vai ter a realidade. Mas isso não rouba o amor. Não. O verdadeiro amor. Porque amar realmente, você vai amar a pessoa como ela é. Então, eu penso que à medida que você vai conhecendo, você também desfruta mais. Sim, verdade. E eu penso que a bênção de Deus na nossa vida está associada a esse desfrute. Desfrutar de Cristo. Então, quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu vou desfrutar dele. É verdade. Agora, nós falamos e estamos aqui compartilhando a respeito da bênção do descanso. Mas, em contrapartida, nós percebemos que muitos irmãos da igreja ainda vivem com aquela constante sensação de medo e não conseguem descansar. Por quê? Porque essa sensação de medo constante, ela rouba o descanso. Certeza. Agora, como que nós podemos vencer isso? Como que nós podemos vencer esse medo? Em situações diversas. Por exemplo, eu estou no meio de uma crise conjugal. Eu estou passando uma situação financeira. Ou então nós estamos vivendo uma pandemia, não é isso? Nós estamos diante, talvez, de um colapso econômico, de desemprego. Tantas coisas que desencadeia o medo, a insegurança. Como que eu posso descansar diante de situações tão adversas? Nós vamos para um pequeno intervalo, tá certo? E nós vamos responder essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso e mostrar para você, querido ouvinte, que é possível, sim, descansar no meio da tempestade. Amém? Estamos de volta falando hoje sobre o tema A Bênção do Descanso. Compartilhamos aqui alguns versículos do Salmo 91. Falamos a respeito do versículo 1, que afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. E esse descanso é o descanso da alma, é o descanso da fé. Então, independente de você estar trabalhando, de você estar produzindo, você pode descansar, você pode experimentar essa bênção na sua vida. Amém? E nós deixamos aqui também uma pergunta que talvez seja o seu caso, talvez você esteja vivendo esse momento. É como descansar no meio de uma crise, no meio de uma situação difícil. Então, muitos irmãos, muitas pessoas que já têm o Senhor na sua vida, às vezes vivem com um medo constante. E esse medo rouba o descanso.
Então, às vezes você está passando uma crise conjugal, às vezes é uma outra situação difícil, mas nem sempre existe uma situação que justifique esse medo constante. Mas ainda assim, como então você pode vencer isso? Gostaria de começar aqui comentando sobre isso com a pastora Marília. Pastora, a palavra de Deus fala em 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É exatamente isso que você colocou. A Bíblia fala que o medo produz tormento, ele produz angústia. Aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor. Por quê? A palavra fala que o perfeito amor não é o meu amor para Deus. O perfeito amor é o amor dele por mim. Então, quando eu medito nesse amor, quando eu paro tudo, naquele momento que eu estou angustiada, com medo, ansiosa, eu tenho que fazer um exercício. Eu tenho que parar tudo. Eu faço isso na minha vida. Eu falo, eu sei que ele me amou, ele me ama, Deus tem o melhor para mim. Ele vai vir nessa situação. Quando vem o dia mau, aquele que crê que é amado, ele permanece firme. Até o pastor Luiz coloca isso aqui. Ele sabe que é amado. Então, ele vai permanecer sereno em meio à luta. Então, o que vai trazer paz? Não é o meu esforço, não é respirar, né? Tem gente que fala, faz uma técnica, respira, prende a respiração, 10 minutos, respira fundo. Não, o que me faz descansar é meditar no amor dele por mim, saber que ele me ama, saber que ele vai vir, que essa situação vai ser resolvida, que ele tem o melhor para mim. É meditar nesse amor, e a Bíblia fala que quando eu medito nesse amor, eu lanço fora o medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Amém. O amor dele nós por mim. vencemos o medo quando nós sabemos que nós somos amados por Deus. E nós não podemos permitir que as circunstâncias da vida no dia a dia definam o amor de Deus por nós. Porque a Bíblia diz essa questão de Deus nos amar primeiro, que nisto consiste o amor. Gente, isso daqui é uma definição, isso daqui é um significado, isso daqui é um conceito. Nisso define o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com definição e conceito, porque isso para mim é um assunto encerrado. Não depende do que você faz. E nem das circunstâncias que eu estou Não depende se vivendo. você foi bonzinho ontem, mas hoje você não foi. Isso. Não depende se você conseguiu chegar até o final do seu jejum. Se você orou 1 hora por dia. Claro que todas essas coisas são importantes. São. E têm o seu valor, a Isso. sua importância. Mas Deus não depende daquilo que nós fazemos Aleluia. para nos amar. Amém. Eu gostei muito de uma frase que o Aloysio mencionou em uma das suas lives, né, desse livro, né, comentando o livro, Debaixo das Suas Asas, em que ele diz assim, você só vai saber o quanto você é amado quando você souber o quanto Deus ama a Cristo. Para que a gente possa saber o quanto Deus ama a Cristo, você tem que meditar na obra da cruz. Não é? Porque a Bíblia fala lá em João 3,16 que ele nos amou tanto, mas tanto, que ele deu aquilo que ele mais amava, que era Cristo, seu único filho, Jesus Cristo. E o ponto central, pastora, não é o quanto nós amamos a Cristo, é o quanto Ele nos ama. Porque eu acho que muitas pessoas erram e ficam com medo nesse tempo. Porque a base dela é o que ela faz. É a acusação, né? Ela se sente acusada, porque ela sempre falha. Sempre falha, então o que ela faz não tá bom. Então ela não vai se sentir amada, porque ela tá se sentindo reprovada. E depois, ela não entende que, independente do quanto ela ama ou do que ela faz, Cristo vai continuar amando. Né? E quando ela tem essa certeza, ela vence o medo, porque ela sabe que ela não vai ser abandonada, que Cristo não vai deixar de amá-la. Porque qual que é o temor de muitas pessoas nesses momentos difíceis? Deus não vai ouvir minha oração. Acho que é o medo do fracasso, né? Eu já ouvi isso tanto, pastor. Nós temos aqui, inclusive, uma pergunta, né, de uma ouvinte que tem a ver com isso que nós estamos falando, que diz assim, pastora, como eu posso descansar no meio de uma crise conjugal? Por exemplo, meu marido e eu estamos em constantes conflitos e eu não consigo descansar por causa disso. Ou seja, é o que nós falamos aqui, aquele medo constante, né? A ansiedade constante. Você já acorda com esse medo.
Você, às vezes, já acorda com aquela expectativa É. de que vai discutir novamente. Então, como? Dentro disso que você falou, pastora Dalva, eu queria que você desse continuidade e desse uma palavra aqui para essa ouvinte. Então, como que ela vai descansar? Pois ela vive em constante conflito conjugal? Pastor, eu acho que o primeiro conselho, né, para alguém que já acorda de manhã com o coração acelerado, com temor, né, seja nesse aspecto dessa ouvinte na vida conjugal, acho que a primeira coisa é ela ir para diante de Deus para se sentir amada. Porque eu acho que muitas pessoas, elas não conseguem entender que elas são amadas, mas quando elas estão diante de Deus, como fala, quando fala aqui na palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18, que com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Eu acho que esse estar diante de Deus, ele transforma, não é apenas um transformar de caráter, não é apenas, claro que isso também, que nos faz parecido com Cristo, mas ele vem para acrescentar a nossa fé. Ele vem para acrescentar o amor que ele sente por nós. Porque quando eu começo a ter essas convicções dentro de mim, quando eu acordo de manhã e o meu coração está acelerado, eu vou declarar: o Senhor me ama. Eu tenho acho certeza que Ele me Declarar em ama. fé, né? Eu acho que é um exercício, pastor Márcia. E o pastor Luiz fala disso, eu também aprendi isso. É um exercício. Você, no caso de acordar, ele fala, né, os primeiros minutos. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita que os primeiros 10 minutos da vida de uma pessoa, a maneira com que ela se posiciona ali, vai definir o resto do seu dia. Uhum. Então, Primeiros 10 minutos do dia. do dia, não da exatamente. vida. É do dia da pessoa, né? Ela, justamente, eu sei que eu sou amada, tá escrito, já li, já declarei, já fiz tudo, mas eu tenho que exercitar, porque a fé ela tem que ser exercitada. Exercitar. É contemplar e abrir a boca. Eu sou amada. Hoje o Senhor tem um dia maravilhoso para mim. Eu creio que essa situação já foi resolvida. É meditar e contemplar nisso. E aí eu vou para o meu Eu acho dia. que precisa também ter ali a humildade de reconhecer que você não consegue fazer tudo. Sim. A Bíblia fala no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Uhum. Ali, ele está te dando a deixa para você reconhecer que você não consegue. Então, você precisa reconhecer e falar, gente, eu não consigo ficar casada com esse homem. Se depender de mim, eu não vou conseguir. Não, eu não consigo criar meus filhos, é coisa demais que tem que fazer. Você tem que levar para a escola, buscar, fazer tarefa, ensinar, vai para o culto, e célula, e isso e aquilo, e tira da internet, percebe? Então, nos dias, né, em que as pessoas estão vivendo hoje, né, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, em que as pessoas estão vivendo o isolamento social, cada um nas suas casas, mas nós estamos vendo o seguinte, em vez das pessoas descansarem, elas estão estressadas. Exatamente. É verdade. Uma grande parte. São os maridos que estão estressados com as mulheres, né? Inclusive, tem alguns vídeos que às vezes você recebe que realmente é muito engraçado. Eu recebi um vídeo em que o marido fala assim, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ir trabalhar na segunda-feira. Se eu ficar aqui com essa mulher, eu vou ficar louco. Isso é loucura. Porque é um convívio que você está exercendo ali na base da obrigação. Não é porque você quer. E isso se aplica também em relação aos filhos. Então, os filhos não vão para a escola, ficam em casa. Em vez de você desfrutar dos filhos, aí aquilo se torna um peso. Então, a gente precisa ter cuidado para que a gente possa entender que existe realmente uma obra que Deus faz por nós. Amém. E quando eu reconheço, que eu falo, Senhor, eu não consigo fazer. Isso é humildade. Mas isso também nos leva para Cristo. Isso nos leva para o esconderijo do Altíssimo. Isso. Amém. E aí, na hora que você reconhece, é que Deus fala, até que enfim, meu filho. Demorou. Até que enfim você reconheceu. Agora eu vou entrar em cena. Tem um versículo em Isaías 26:12 que diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Amém. Mas é bom ouvir isso. Então, é Deus que edifica o casamento, Amém. é Deus que cria os filhos,
É Deus que te dá paciência, Amém. é Deus que faz todas as obras. Quais? Todas. Todas. Seja, aqui está falando todas, né? Para criar filho, para casamento, Todas as para edificar áreas. um casamento, para pregar, para liderar a célula. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Muitas coisas alimentam a nossa fé. O pastor Luiz colocou uma frase, exatamente assim, como que eu posso descansar no meio de uma crise conjugal? E ele até colocou lá no livro, se você declarar em fé que é amado nesses momentos difíceis, você se encherá do poder de Deus para vencer as circunstâncias. Eu me lembro quando eu fiz cursão, uma das matérias que eu mais gostei foi Elementos Inimigos da Fé. Por quê? Porque tinha muita coisa que era inimigo da minha fé e eu não tinha consciência disso. Mas eu quero falar aqui sobre o que alimenta a sua fé. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Reconhecer, falar, declarar a Bíblia, comentar sobre a palavra de Deus, o ambiente muda. A sua expectativa em relação ao seu marido, as circunstâncias, tudo muda. Então, põe um ambiente na sua casa de palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, falar com as pessoas certas também. Eu penso que existe um tempo na nossa vida, pastora Márcia, que nós precisamos alimentar a nossa fé em medidas maiores. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, eu penso que as pessoas estão se alimentando muitas vezes de coisas erradas, né? Elas começam a falar sobre o problema, elas começam a ouvir sobre o problema e a vida delas está em volta desse problema. Então, quando eu estou vivendo assim, a minha fé é minada. Eu não consigo ir para Cristo. Mas quando eu vou para Cristo, é como se eu tivesse ido para debaixo de um guarda-chuva. As coisas continuam acontecendo, tá? Você é protegido. Você é protegido, você está ali, eu estou em Cristo. Tem uma frase aqui no livro que diz assim: o inimigo não pode entrar onde existe o descanso de Deus. Isso é tremendo. verdade. Então, o descanso, ele é como um escudo. Sim. Ou seja, o diabo pode fazer o que quiser. Mas quando a pessoa fala, eu decido descansar, em quê? Eu vou descansar numa única verdade. Eu sou amado de Deus. Amém. Só que as pessoas pensam que declarar que você é amado é algo muito pouco. É. Não tem mais nada não que eu tenho que fazer. Parece que isso aqui é muito De pouco. novo, fazer. É porque a gente pensa que depende do nosso trabalho. É verdade. Queria que a gente comentasse essa frase aqui, o trabalho no descanso. A Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Está lá em Hebreus 4. Agora, como que eu faço isso na prática? Porque se o esforço é o oposto de descanso. É verdade. Deixa eu começar comentando aqui. Aparentemente, parece que é o oposto, né? Talvez no sentido natural, sim. Mas, no que diz respeito ao princípio bíblico, os dois estão em acordo, estão em linha. Porque esforçar aqui, eu creio que significa você decidir. Você aplicar a sua decisão, a sua vontade própria e dizer, eu creio. Eu decido crer, eu não estou vendo. Por isso que a Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, Amém. mas por aquilo que nós cremos. Então, é essa decisão, é o esforço. E quando vem situações contrárias? Aí você se esforça de novo, aí você decide de novo. Vou continuar crendo. Porque nós comentamos aqui a respeito de assentar, né? A pastora Dalva falou no primeiro momento, que Cristo está assentado e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. A Bíblia afirma isso em Efésios. Agora, assentar também fala de trabalho, né? Não fala só de descanso, viu, pastora Dalva? Porque eu trabalho sentada. Verdade, a senhora escreve, né? Não, nós estamos aqui trabalhando, estamos assentadas, não é verdade? É verdade. Então, enquanto você está assentada, você também trabalha. Mas é um trabalho sem gerar aquela ansiedade, sem gerar o medo. É verdade. É um trabalho que você fala, gente, é o seguinte, eu vou entrar nesse jogo, vou fazer tudo que eu sei, vou jogar. E o resultado depende dele. Amém. Não depende de mim. Amém. É assim que funciona, pastora Valéria, na sua vida? Pastora, tem funcionado. É porque você é uma pessoa assim, bem agitada, né? É, agitada, mas interessante que o meu interior confia. Amém. O meu agitada que eu interior falo, às confia. vezes, no Sim, sentido de ser muitas ágil, atividades. né? E ágil, ser ágil isso. e ter que
Mas é o providenciar muitas paradoxo, coisas. pastora Márcia. Assim como tem o paradoxo de trabalhar no descanso, tem o paradoxo de uma pessoa que é agitada, mas que desfruta de paz interior. Mas que desfruta dessa convicção do amor de Deus. Então, assim, eu realmente não tenho andado pelo que eu vejo. Eu tenho andado pelo que eu creio. Amém. Amém? É porque o esforço aqui, pastora Sim. Valéria, é justamente isso, né, pastora Márcia? É porque a nossa tendência é de fazer. A nossa tendência, a pastora Valéria, eu já falei isso para ela, é que eu admiro muito a produtividade dela, né? Eu creio que ela realmente ela tem essa maneira de ser, e ela consegue produzir muito em pouco tempo. Isso é maravilhoso, né? Mas também ela tem essa atitude de descansar, que é justamente o que a Bíblia fala. Quando nós descansamos, o que é? Nós podemos fazer muita coisa. Mas e qual que é a força que eu uso para fazer tudo isso? Né? E esforçar para entrar no descanso, por outro lado, é o seguinte: eu não ser imediatista, porque eu quero fazer, não. Então eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para não fazer, porque eu sei que o que vai permanecer é aquilo que o senhor faz, não o que eu faço. Né? A Valéria, eu me espelho muito. Às vezes eu vejo ela fazendo esse tanto de coisa. E eu falo, gente, eu quero ser assim. Mas isso é precioso, né? Fazer no descanso do Senhor. Eu penso que muitas pessoas perdem a bênção do descanso, que é o nosso tema hoje, porque realmente não consegue ter essa postura prática, né? Uhum. De falar, Senhor, Atitude eu sou amado. mesmo. Senhor, eu creio que o Senhor trabalha por mim. Eu creio que as minhas obras o Senhor as faz por mim. Amém. Senhor, eu sei que se o Senhor não edificar, em vão vai ser o meu trabalho. Como diz a Bíblia, em vão será levantar cedo, dormir tarde, não é isso? Descreve exatamente a rotina ali do dia. Então, isso é um remédio excelente para a insônia. É verdade. Porque quantas pessoas perdem o sono porque está preocupada com alguma coisa. Agora, a preocupação vai gerar algum resultado Não. positivo? Não. Não vai. Pelo contrário, ela vai roubar a sua fé. Vai. Gerar Mas doença. meditar nessas verdades que nós comentamos aqui, ela vai gerar o descanso da alma. Porque você coloca tudo nas mãos do Senhor. E aí você vai dizer para ele, Senhor, é o seguinte, se o Senhor não edificar esse casamento, vai ser um fracasso. Uhum. Agora, a questão é o seguinte, que se eu fracassar, as pessoas vão falar, não se esperava nada, né? Nada mais dessa pessoa, porque ela errou tanto, ou ela aprontou tanto, claro que esse casamento ia acabar. Ou seja, era um resultado já esperado, né? Mas, quanto ao Senhor, não. Porque se esse casamento fracassar, como que vai ficar o seu nome? Porque eu sirvo ao Senhor, o meu Deus. Você percebe? Você põe na conta de Deus. Aí a coisa muda. Você passa a bola. Relacionamento, né? Uhum. Falou, ou o senhor faz esse gol, ou então não vai ter jeito. Aí você consegue descansar. Percebe? Eu estou falando de uma maneira simples, Sim. mais coloquial, mas funciona na prática, mais ou menos dessa maneira. Pastora Dalva. É interessante quando nós vamos para a palavra de Deus, pastora Márcia, a gente vê que o Senhor, em todos os momentos, ele nos mostra que a coisa já está pronta, para que nós possamos entender isso e viver isso na prática. Né? Quando ele aponta lá para Adão, ele foi criado, estava tudo pronto. Quando ele tirou o povo do Egito, levou para a terra de Canaã, estava tudo pronto. Ele já deixou todas as coisas lá em Deuteronômio 6:10, fala assim, que vocês vão entrar em cidades que não edificastes. Vocês vão ter casas, coisas cheias que não enchestes, poços abertos que vocês não abriram, vinhais que vocês não plantaram. Então, quando o Senhor está apontando aqui no Velho Testamento, para hoje, ele está falando para nós o seguinte, não depende de nada do que você fizer. Porque, às vezes, as pessoas trabalham muito e acham que só o fato de fazer muitas coisas virá o resultado. E nem sempre. Vai ficar com medo, vai ficar com temor do mesmo jeito, porque, às vezes, o resultado não vem. Deus está falando nesse versículo, ele vai entregar pronto, né? Vai entregar pronto. Mas isso não significa também que não tenha que trabalhar. Não, de É jeito o que ele nenhum. falou para Josué. Falou, olha, você vai vencer todos os inimigos contra os quais você lutar. Ou seja, a vitória está garantida. Mas você tem que lutar. Isso. Tem que ir, né? Vai e luta. Tem que ir Você pra tem que batalha. lutar. Exatamente. E eu acho que é Josué 10:25 que fala a respeito disso. Então, para nós é a mesma coisa.
Então, nós já temos a vitória. Ela nos é dada. Ela está garantida. Mas nós precisamos trabalhar. Sim. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Porque isso faz parte também do processo da manifestação da bênção de Deus. Mas eu gostaria que a gente respondesse uma pergunta aqui também, de um ouvinte, que tem a ver com uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui. Qual a diferença entre o descanso e passividade? Nós já comentamos aqui, mas eu gostaria que a gente falasse de uma maneira mais bem específica. Qual a diferença? Descanso e passividade? Porque parece a mesma coisa. A pergunta do ouvinte é o seguinte: pastora, a senhora acha que as pessoas podem confundir descanso com passividade? Meu filho, por exemplo, está desempregado e não vai atrás de emprego, porque ele acha que vai aparecer ou vai cair do céu. Isso é descansar? Olha, eu creio que essa passividade, muitas vezes, é uma desculpa, sabe, pastora Márcia? Porque as pessoas sabem que a palavra de Deus fala isso e às vezes ela... A desculpa é ficar dormindo até tarde? É, uma desculpa. Eu inclusive, conheço uma mãe que esses dias falou isso pra mim. Talvez foi até essa. E ela falou, olha, ele já formou, eu tô aqui. Inclusive, ela estava enferma, mas ele fica dormindo até tarde. Ele falou, não, Deus vai trazer tudo, o emprego, alguém vai bater na minha porta. Quer dizer, não tem nada a ver com o que o Senhor fala Deus na pode palavra. fazer, realmente, mas não somos nós que definimos como ele vai fazer. Agora, o descanso é justamente o contrário. O descanso é você ir atrás, você se posicionar sabendo que a resposta vem de Deus. Né? Então, quer dizer, eu vou procurar um emprego, eu vou sair, vou pegar um jornal, vou fazer alguma coisa, mas eu sei que o Senhor é quem vai trazer. Então, eu faço confiando completamente que a resposta final vem de Deus, não depende de mim. Então, acho que essas duas atitudes, elas fazem toda a diferença. Eu faço no descanso, eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, a passividade não. A pessoa, ela atribui a Deus 100% e ela não faz nada. Eu gostaria também de colocar uma outra pergunta que está relacionada com o que nós estamos falando, a diferença entre descanso e passividade. Queria que a pastora Valéria também respondesse, que diz assim: eu já frequentei algumas igrejas e não me sinto aceita em nenhuma delas. Eu não consigo mudar algumas práticas erradas na minha vida. E para não ser hipócrita, eu prefiro não congregar. Como eu posso vencer isso? Ai, Jesus. Ter um relacionamento com Deus, porque frequentar a igreja por si só não vai te ajudar a vencer, porque isso é religiosidade. Frequentar a igreja é bom e faz parte, porque congregar é bíblico. A Bíblia diz, não deixai de congregar. A gente até tem falado muito isso nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas se você não confiar na palavra de Deus, se você não confiar que ela é a verdade, que ela tem poder na sua vida, não vai acontecer. Eu gosto muito de uma frase que a pastora Márcia fala, nós vamos fazer o que é possível e confiar a Deus. O impossível. Tem coisas que ela não vai conseguir fazer por ela mesma, Deus vai ter que fazer por ela. Volta aquele versículo, Senhor, todas as suas obras, tu as fazes por nós. Tem um outro versículo também, Isaías 30, acho que é 15, que ele fala, na tranquilidade, na confiança está a sua força. Em vos converterdes e em vos sossegardes está a sua salvação. É porque a salvação, ela é muita coisa, né? A salvação, a palavra salvação no original, ela não é só salvação em si. Ela é libertação, ela é perfeição, ela inclui todas as bênçãos de Deus, né? Todas. Então, assim, nós estamos sendo aperfeiçoados. Você comentou a respeito da questão de congregar. Queria ler aqui o versículo que afirma de uma maneira bem específica. Sim, e explícita. É direta. Em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quando essa ouvinte aqui está dizendo que ela decidiu não congregar, ela tomou uma decisão contrária à vontade de Deus e ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, não deixe de congregar.
E aqui não está dizendo se você tem algum problema para resolver, se você ainda tem práticas erradas na sua vida. Você Verdade. deve congregar. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, é uma advertência. Então, eu quero dizer isso para você. Quando você diz que você prefere não congregar para não ser hipócrita, então, significa que, na verdade, você está sendo incrédula. Porque você não confia que Deus é poderoso para mudar isso na sua vida. Uhum. E outra coisa também, isso aqui é um sinal de justiça própria na sua Isso. vida. É isso aí. Então, você coloca os olhos em você, porque você acha também que as pessoas estão olhando para você. Talvez estejam mesmo. Então, por que que você não toma a iniciativa de colocar os olhos em Cristo? Amém. Uhum. Quando você coloca os olhos em Cristo, você vai congregar por causa de Cristo. E é assim que você vai ser transformada. Amém. Amém, pastora Dalva? Ela falou uma frase que me chamou a atenção, que ela falou, não consigo mudar algumas práticas erradas na minha vida. Por isso, não congrego, por isso, estou afastada. Na verdade, quando você entender que você está em Cristo e que Cristo está em você e que Ele é aceito diante de Deus, você vai entender que essas práticas, você vai vencê-las naturalmente. A verdade, a pessoa tenta vencer isso na sua própria força. Né? Mas quando ela entende que é Cristo que vai vencer por ela e nela, ela vai conseguir vencer. A vitória está associada à revelação. À medida que os seus olhos espirituais são abertos, Sim. então você entra na prática, na experiência. Pastora, quando a gente vai ler Romanos, né? Me lembro de Romanos 6, já não sirvamos mais o pecado como escravo. Tem que crer nisso, tem que ter revelação. Não é à toa que Paulo orava, né? Mas você Por vai ter os revelação. olhos abertos à medida que você congrega. É verdade. Então, às vezes Coisa você está tremenda. congregando, e no meio do louvor, Deus vem e fala com você. Isso. É verdade. Às vezes, no meio de uma oração ali, Isso. junto com o irmão, Isso. aí Deus vem e traz aquela revelação. E eu falo, gente, agora eu entendi. É verdade. Então, congregar é a maneira como a vida de Deus, Corre. ela flui através de nós, de Amém. uns para com os outros. E Amém? aqui, em 2 Coríntios 3,18, fala justamente isso, que aquele versículo que a Dalva leu, né, pastora? Quando nós contemplamos o Senhor por espelho, nós somos transformados de glória em glória. Então, não sou eu que me mudo, não sou eu que me transformo, mas é contemplando Cristo que eu sou transformada. Amém. Como que eu vou contemplar Cristo? Justamente como você falou. Congregando. Eu contemplo Cristo quando eu medito na palavra que o pastor está ministrando. Eu contemplo Cristo, louvor. né, confessando com meu irmão aqui. Então, eu contemplo Cristo e aí eu sou transformada. A imagem do Senhor é retirando os olhos de nós, como você falou, e colocando os olhos em Cristo. Enquanto você está colocando os olhos nas práticas erradas ou no seu comportamento, você não descansa. Sim. Então, a bênção do descanso está em colocar os olhos em Cristo. Amém. Então, a pergunta certa não é o eu. A pergunta certa é, Cristo agrada o Pai? Cristo é aceito pelo Pai? Exatamente. Então, se Cristo é amado e se Cristo é aceito pelo Pai, Eu também e sou. eu estou em Cristo, então eu também sou amado e sou aceito por Ele. Amém? Independente. Amém. Gostaria de concluir esse bate-papo aqui falando desse assunto tão importante para nós, como igreja, a bênção do descanso. Quero pedir então para você, pastora, cada um de vocês, deixe uma palavra para esse ouvinte a respeito desse assunto. Como descansar, como usufruir dessa bênção, que é o descanso na pessoa de Jesus Cristo. Crendo que é amado. Amém. Eu Amém. quero deixar aqui um versículo que tem queimado meu coração. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Amém. Então, eu estou em Cristo. Ele me substituiu na cruz, mas eu agora estou incluída nele, assentada à destra de Deus, acima de todo principado e de toda potestade nos lugares celestiais. Amém. Aleluia.
A vontade de Deus é que cada um de nós experimentemos a bênção de Salomão, né? Ele recebeu do seu pai Davi todas as coisas. E Davi subjugou todos os inimigos, deixou todos os postos abertos, deixou todo o reino organizado. E é isso que o Senhor quer hoje para nós. Ele quer que nós entremos nesse descanso, porque Ele também já fez todas as coisas por nós. Nós precisamos agora aprender a descansar. O convite do Senhor hoje para nós é para irmos para Ele, para nós acharmos descanso para nossa alma, como diz Mateus 11:28. Amém. Falamos tanto do Salmo 91 e esse livro é baseado no Salmo 91, mas eu só quero deixar essa palavra mesmo no verso 1 que fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Lembrando que o verbo habitar no original é sentar. Desista de tentar, desista de fazer na sua força, desista de olhar para si mesmo, apenas habite, apenas se assente, contemple o Senhor, olhe para a obra consumada de Cristo, desista completamente de tentar alguma coisa, deixe o Senhor fazer tudo por você, com certeza você vai descansar e você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém, glória a Deus. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar, vamos continuar com uma palavra falando desse tema, a bênção do descanso. E é importante que você guarde essa palavra no seu coração. Há um lugar de descanso para você. Amém. Eu tenho certeza que hoje Deus vai completar esta obra na sua vida através dessa ministração que nós vamos ter agora, porque Ele é capaz e Ele quer fazer esta obra completa na sua vida. Amém. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta falando sobre o tema a bênção do descanso. Viver no descanso, quando tudo está bem, é muito fácil. Mas descansar no meio de uma situação difícil exige fé. Agora, nós temos que reconhecer que a vida cristã, ela traz consigo muitas situações difíceis. O próprio Jesus nos alertou quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então, nós vencemos, não é como Jesus venceu, mas nós vencemos em Jesus. Ou seja, é pelo fato de estarmos nele que nós já somos vencedores. Agora, eu entendo que quando você está passando por uma situação muito maior do que você e às vezes em que o resultado é uma impossibilidade, isso exige de você um descanso maior. Eu penso, por exemplo, deixe-me fazer uma colocação aqui muito comum, trivial talvez, mas assim que expressa como que isso acontece na nossa vida, esse princípio. Às vezes você está, por exemplo, fazendo um exame. Eu já fiz muitos exames que são doloridos, é incômodo, e às vezes a pessoa fala, relaxa. Você fala, como que eu relaxo numa situação dessa, né? Ou então você está ali, mulheres normalmente vão ali na manicure, né, frequentemente, e às vezes você está ali tirando uma unha que encravou, que está doendo, e aí a pessoa fala, relaxa. Mas como que você relaxa? É o contrário, né? A sua reação é oposta, percebe? Então, são situações em que você precisa relaxar, mas que você não consegue. Agora, na vida cristã acontece algo semelhante também. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que relacionar com o Senhor, sabendo que Ele é o nosso descanso, Ele é o Altíssimo. Portanto, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso nele. Percebe? Isso exige de nós uma atitude de fé. Agora, nós comentamos aqui sobre uma pesquisa, né, que, em um livro. Esse livro chama Como Compreender as Pessoas. Eu li esse livro e ele traz realmente um estudo feito ali por profissionais, sociólogos, que eles concluíram
que 87% das coisas que a maioria das pessoas temem, elas não acontecem. Ou seja, quer dizer, você vai viver talvez parte da sua vida com medo, com temor, ou deixando de usufruir as coisas boas da vida. Então, a Bíblia fala que o diabo vem para roubar. E ele rouba aquilo que é precioso. Sabe, uma das coisas que é preciosa na sua vida é o descanso. Então, ele vem para roubar o seu descanso. E ele vai apenas gerar uma impressão errada, negativa, para que você possa ficar ansioso ou não descansar. Então, entenda uma coisa. A Bíblia diz que o segredo da vitória é o descanso. Eu quero ler aqui para vocês Isaías 30, 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Esta palavra sossegastes significa no original descanso. Então a Bíblia está dizendo que é quando você descansa é que você realmente usufrui da salvação, da bênção de estar em Cristo Jesus. E essa palavra salvação aqui, ela significa também vitória. Olha, então vamos mudar aqui esse versículo e nós podemos dizer então o seguinte: em descansar está a sua vitória. É isso que quer dizer essa expressão, em sossegardes está a vossa salvação. Gente, mas como que eu vou descansar e vou ter vitória? Porque, na verdade, todo o trabalho é de Deus. A Bíblia fala que nós servimos a um Deus que trabalha. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, quando o seu conceito sobre uma verdade bíblica está errado, a sua fé não funciona. Então, se você crê que você precisa fazer boas obras para ser salvo, a sua fé não vai funcionar apropriadamente. Mas quando você crê que não depende do que você faz, mas depende exclusivamente daquilo que Jesus fez, ou seja, da obra da cruz, então a sua fé vai ser eficiente. Percebe? Então, o seu conceito de descanso, ele precisa ser o mesmo que o conceito bíblico. Por essa razão, eu quero te dar aqui 3 conceitos bíblicos sobre o que é descansar, que são 3 atitudes práticas para que você possa descansar o descanso de Deus e que você possa também ter a bênção desse descanso, que é usufruir da vida abundante em Cristo Jesus. O primeiro conceito, o descanso é uma pessoa. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha, como que eu estou em outra pessoa? Então, essa expressão em Cristo significa que nós fomos levados para dentro dele. Mas significa também que ele veio para dentro de nós. Então, houve uma junção. Houve aqui uma conexão. Algo que não pode mais ser separado. Não pode ser desfeito. Então, o descanso é uma pessoa. Isso significa que o descanso é Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu posso descansar. Então, quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, está falando de Elohim. Então, o Altíssimo aqui é o nome de Deus, é Elohim, é o nome de uma pessoa. Então, estar em Cristo é estar permanentemente no lugar de descanso. Isso é tão maravilhoso, isso traz tanta paz, que é o mesmo que dizer que aquele que está em Cristo descansa. Então, eu estou em Cristo, porque eu sou nova criatura, então eu posso descansar. Sim, é isso mesmo que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia relaciona Jesus, ou seja, a pessoa de Jesus, com o descanso. Em Hebreus 3, 8, 11, diz assim, vou ler apenas uma parte aqui desse texto. Não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto,
Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe, quando a Bíblia diz que não entrarão no meu descanso, está se referindo à terra de Canaã. Ou seja, Israel não entrou na terra porque não creu. Mas Canaã significa também a nova vida em Cristo. Hoje, não entrar no descanso é o mesmo que não desfrutar da nova vida em Cristo. Então, como que você pode desfrutar de Cristo? Descansando. Pela fé. Sabendo que Ele vai prover todas as suas necessidades. Tudo o que você precisar. Então, tudo começa com o seu entendimento sobre o que significa estar em Cristo. Se você está desconectado de Cristo, você é como um membro desconectado do corpo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Mas o corpo é um só. Eu sou uma pessoa. Então, a Márcia não é só a cabeça, a Márcia não é só o corpo. A Márcia é todo o corpo. Então, nós estamos conectados com Cristo. Deixa eu te dar um exemplo de um membro do corpo. Por exemplo, o meu pé. Porque eu sei que o meu pé está conectado no meu corpo, eu não tenho que mandar o meu pé andar. Ele apenas segue o comando do meu cérebro e anda. Quando eu acordo de manhã, por exemplo, eu me levanto da cama. Então, eu não lembro que eu tenho 2 pés, que eu tenho que colocar o pé direito primeiro ou o pé esquerdo. Eu apenas levanto e ando. Assim, todos os membros do meu corpo, eles funcionam, porque eles estão conectados. Quando você se vê unido a Cristo, em Cristo, você simplesmente descansa, porque Ele cuida de você. Tudo é uma questão de fé. Então, para você ser salvo, você teve que crer que Jesus é o seu substituto. Ele tomou o seu lugar na cruz e ele morreu a sua morte. Ele pagou uma dívida que era sua. Então, agora, se você pode crer que ele é o seu substituto na cruz, então você pode crer também que ele é o seu descanso. A Bíblia fala em Efésios 2,4, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Sabe, essa palavra paz é tranquilidade. Então, ele é a nossa paz. Ele é a nossa tranquilidade. Como diz lá o versículo de Isaías 30 que eu li para você aqui. Em vos converterdes está a vossa salvação. Na tranquilidade, a vossa força. Então, você é forte quando você descansa na obra consumada da cruz. Quando você crê que você está em Cristo. E isso é algo definitivo, concluído. Da mesma maneira que a Bíblia afirma que Cristo é a nossa paz, Ele é também o nosso descanso. Tudo é uma questão de fé. Mas há um segundo conceito importante a respeito do descanso. O descanso é uma posição. Como eu disse aqui, ser salvo significa ser colocado em uma nova posição. Qual posição? A posição de filho de Deus. A Bíblia fala que aqueles que creram se tornaram filhos de Deus. Então, esse é o processo ou a obra do novo nascimento. A obra que o Espírito de Deus opera em nós. Nós nos tornamos filhos, porque nós cremos. Então, nós somos colocados numa nova posição, uma posição que você não tinha antes, que é a posição de filho. A Bíblia menciona Jesus como filho primogênito. Primeiro, lá em João 3,16, diz que Deus nos deu o seu filho unigênito. Então, Jesus é o primogênito, mas também ele era o unigênito. Então, o unigênito significa único. Antes dele morrer, antes da obra da cruz, ele era o único, o filho unigênito. Mas depois que ele morreu, ressuscitou e consumou a sua obra, então ele passou a ser o filho primogênito, porque agora ele é o primeiro, porque o Pai
agora tem muitos filhos semelhantes a Jesus. E é aqui que você entra. Porque isso significa que a mesma posição de filho que Jesus tem, você também tem. Se Jesus é o filho amado, você também é filho amado. Se ele é o filho abençoado, você também é o filho abençoado. Por quê? Porque essa posição que você tem agora é a posição de estar em Cristo. Por isso você pode descansar. O descanso é uma posição, a posição de filho amado, a posição de filho aceito. Agora, como que eu posso desfrutar de todos os privilégios que Cristo tem? Deixe-me te dar aqui um exemplo muito prático que eu creio que se aplica à nossa vida. Eu constantemente viajo com meu esposo. Então, quando eu viajo com ele, normalmente é de avião. Então, eu não me preocupo com as passagens, eu não me preocupo na hora do embarque, porque eu sei que ele vai cuidar de todas essas coisas. Eu não fico preocupada qual que é o número do portão, eu apenas sigo ele. Na hora de embarcar, eu vou junto com ele. Agora, como ele tem o cartão Fidelidade, eu não me preocupo qual fila que eu vou entrar, porque eu sei que eu vou embarcar na fila de prioridade juntamente com ele. Isso é privilégio. O cartão é dele, mas eu desfruto de todos os privilégios, porque eu estou ao seu lado, ou eu estou junto dele. Então eu fico tranquila, porque eu sei que ele vai cuidar de todas essas coisas. E eu apenas desfruto de todos os privilégios do cartão de fidelidade dele. Eu vou para a sala VIP, eu como, eu descanso e eu participo de tudo que aquilo ali me dá direito. Sabe, estar em Cristo e estar na posição de Cristo é usufruir de privilégios que Cristo tem. Cristo está assentado no céu. Ele está numa posição de descanso. Ele está numa posição também de autoridade. Então, o fato de eu estar na mesma posição que Cristo significa que eu posso desfrutar de tudo o que Cristo tem, porque tudo é por meio dele. Percebe que quando você tem um conceito sobre o descanso em relação ao que a Bíblia diz, você também muda a sua atitude. Você acha que Cristo está assentado no céu, preocupado? Você acha que ele está ansioso, olhando no relógio o tempo todo? Você acha que ele fica irritado cada vez que você erra? Ou quando a igreja deixa de fazer a obra de Deus? E ele fica pensando, a igreja deveria ser mais ágil, a igreja não faz a obra de Deus de maneira eficiente. Você acha que é assim que Cristo está assentado? Não. Ele está tranquilo, ele está descansado, porque ele sabe que ele já realizou todo o trabalho através da obra da cruz. Agora, se ele descansa, você pode descansar também. Não adianta você ficar preocupado. Como diz o Salmo 127. Não adianta acordar de manhã, dormir tarde. Não adianta ficar preocupado, não adianta a insônia. Porque isso não vai trazer a bênção de Deus na sua vida. A bênção vem através do seu descanso, porque é o descanso da fé. Você põe tudo na conta de Cristo. Certa vez eu estava com dificuldade para dormir e ficava mexendo para lá e para cá. E aí meu marido perguntou, mas o que foi que você está tão inquieta? Eu falei, é porque amanhã eu tenho que resolver umas coisas. E comentei aquilo que eu ia ter que fazer. Aí ele só bateu no meu ombro assim e falou assim, preocupa não. Amanhã eu tenho que pagar 100 mil reais da folha de pagamento e eu não tenho nada na conta. Dorme. Aí naquela hora eu pensei, nossa, o problema dele é maior do que o meu. Se ele consegue dormir, eu vou dormir também. E eu dormi. Simplesmente peguei no sono, porque eu descansei. Sabe, nós precisamos ter atitudes práticas, sim. Saber que nós estamos numa posição em que todos os privilégios, todas as riquezas de Cristo, elas estão disponíveis para nós. Então, quando eu afirmo que o descanso é uma posição, significa que essa posição é de Cristo, ela não é sua. Mas o fato de você estar nele, você pode desfrutar de tudo que ele tem, porque ele vai cuidar de você. E a última, terceira e última
Terceiro e último conceito sobre o descanso é que o descanso é uma decisão. Então, o descanso é uma pessoa? Sim, é Cristo. O descanso é uma posição? Sim, a posição de Cristo. Mas o descanso também é uma decisão. Você decide contribuir para que esta obra ela manifeste na sua vida, para que as bênçãos de Deus sejam realidade na sua vida. Então, o descanso é uma decisão porque é uma atitude de fé. Assim como eu decido crer para ser salvo, eu também decido crer e descansar. No versículo que nós lemos aqui, Isaías 30, 15, diz assim: em descansar está a sua vitória, ou seja, em sossegar está a sua salvação, mas não quiseste. Olha só o que o versículo fala. Espera aí, quer dizer que você não quis descansar? Quer dizer que você perdeu a vitória porque você não quis? Esta palavra aqui, não quiseste, esse termo, no original, significa não crer. Significa que eu não vou permitir que essa verdade se torne realidade na minha vida, simplesmente porque eu não creio. Agora, deixa eu te falar aqui de uma maneira bem prática, como que você vai tomar essa decisão de andar em fé e descansar. Fazendo duas coisas bem simples, mas que é cotidiano na sua vida. Primeiro, você decide aquilo que você vai ouvir. Muitas vezes nós ouvimos coisas que roubam a nossa fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Mas sabe que a incredulidade também vem pelo que você ouve? Então, pare de dar ouvidos a tudo o que as pessoas falam. Para de dar ouvidos a noticiários ruins. Você percebe quantas coisas às vezes vêm através do ouvir? Sabe, esse ouvir é mais ou menos como o rugir do leão. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor rugindo como um leão. Então ele ruge, porque ele sabe que ele não pode nos tocar, ele não pode nos matar. Então ele ruge. Mas o rugido de um leão, ele dá medo. Certa vez eu estava conversando com uma irmã e ela dizendo que ela mudou para um apartamento que era em frente ao zoológico. E ela demorou a acostumar, porque toda noite ela ouvia o rugido dos leões. E depois é claro que ela se acostumou com aquilo, mas a princípio aquilo assustava, dava medo. Então, quando a Bíblia fala do rugido do leão, é porque é algo realmente que assusta. Ou seja, vem pelo ouvir. A Bíblia fala de Daniel. A experiência de Daniel na cova dos leões é algo tremendo, né? Mas por que Daniel ele experimentou ali o livramento? Ele teve a vitória, sabe? Não foi por causa dele, foi porque ele descansou. A Bíblia fala que Deus chama Daniel de amado. Então, Daniel, ele sabia que era amado. Ele sabia que Deus cuidava dele. E eu penso que ele talvez tivesse muitas razões para temer. Mas é interessante porque a Bíblia fala em relação ao texto de Daniel, sabe o quê? Que Deus fechou a boca do leão. É exatamente esse termo que usa, que Deus fechou a boca do leão. Espera aí, se Deus fechou a boca do leão, significa então que o leão nem chegou a rosnar. Aquele leão ali nem chegou a rugir, porque Deus fechou a boca dele. Sabe? Para você descansar, você tem que crer nisso. Então, você vai fazer essa oração. Você vai dizer, Senhor, fecha a boca do leão. Mas você também precisa ter uma decisão de não ficar ouvindo aquelas coisas que vão roubar a sua fé. Sabe uma maneira que o diabo usa para rosnar, para rugir e gerar medo? Através da mídia. A mídia está sempre falando de calamidades, de mortes. Então, é o número de mortes de uma calamidade, ou então o número de pessoas que foram contaminadas por uma doença, e o desemprego que está subindo, e o presidente que deveria ter feito isso e não fez, e a economia do país que regrediu, e tantas coisas ruins e negativas, que à medida que você vai ouvindo aquilo ali, você começa a sentir uma agitação na sua alma. Aí você fica agitado, você fica preocupado e às vezes você nem dorme,
Porque você acorda à noite pensando no que pode acontecer de ruim com a sua família. Tudo por causa de coisas que você ouviu. A Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Então, se essas coisas não estão sendo instrumentos de Deus para fortalecer a sua fé, tira da sua vida. Decide o que você vai ouvir. Porque descanso é uma decisão. Mas é uma decisão também não apenas de ouvir. Você decide também aquilo que você vai falar. Não adianta você orar, declarar o Salmo 91 todos os dias, deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, como nós comentamos aqui. Mas depois, durante o dia, a sua fala, suas palavras, são palavras de incredulidade, são palavras de morte. Queridos, da mesma maneira que você tem que exercer domínio próprio para escolher o que você vai ouvir, você tem que exercer domínio próprio para aquilo que você vai falar. Então, pare de repetir aquelas notícias ruins que você ouviu. Fale coisas boas. Fale as promessas. Sabe o que significa promessa? Boas notícias. Sabe? Isso gera descanso na sua alma. Então, comece a falar aquilo que a Bíblia fala, ou em linha com o que a Bíblia diz. Deus vai transformar isso em bênção. Deus vai responder nossas orações. Deus vai mudar essa situação. Para Deus não existe impossível. Nós vamos prosperar no meio da crise. Percebe? Isso sim vai trazer descanso à sua alma. Eu quero concluir aqui lembrando você, lá em Isaías 55, diz assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Qual palavra? Não é a sua palavra, é a palavra de Deus que você fala. Quando você fala aquilo que Deus falou, Deus se encarrega de fazer a sua palavra se cumprir. Sabe, é mais ou menos como o processo da chuva. Sabe, o processo da chuva acontece através de um processo de condensação. E isso se assemelha muito à bênção de Deus na nossa vida. Então, para que haja chuva, precisa ter calor. Então, o calor que é gerado na terra pelos raios do sol, ele sobe como um vapor. E ele vai formando as nuvens. Esse é um processo de condensação que transforma o vapor em água. E com o tempo, esse acúmulo de água nas nuvens volta para a terra em forma de chuva. Agora, da mesma maneira, querido, que o calor do sol sobe como vapor e gera chuva, a sua oração sobe em forma de clamor até os céus e volta em forma de bênção. Na verdade, da mesma maneira que é necessário calor para gerar chuva, Deus usa situações difíceis como matéria-prima para derramar bênção na sua vida. Portanto, descansar é uma decisão de confiar que a sua oração não voltará vazia, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Então, esse processo é muito importante na sua vida. Existe um processo da bênção. Então, quanto mais você descansa, mais as bênçãos de Deus se manifestarão. E eu quero encerrar lembrando você daquilo que nós falamos. O descanso é uma pessoa, é Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu posso descansar. O descanso é uma posição. A minha posição hoje é de filho amado. Porque eu sou amado de Deus, eu posso descansar. Mas o descanso também é uma decisão. Eu decido o que eu vou ouvir, eu decido o que eu vou falar. E quando eu falo a palavra de Deus, esta palavra não volta vazia, mas Deus vai transformá-la em bênção. As promessas vão se realizar na minha vida. E eu quero hoje convidar você a falar palavras de fé. Em vez de orar, fazer uma oração por você, eu quero pedir para você repetir o que eu vou dizer aqui como uma declaração de fé. Repita assim: porque eu creio que eu estou em Cristo e já estou na posição de filho amado, eu decido descansar em Deus. Assim, eu vou desfrutar de todas as bênçãos de Deus na minha vida.
Aleluia! Que você possa ter uma semana abençoada. E nós voltamos a semana que vem.